Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E hoje é sexta-feira. Meu Deus, como a semana passou rápido. Pois é, hoje é sexta-feira, 21 de agosto do ano de 2020. Hoje temos aula de arte, ensino religioso e temos também nossa contação de história. E hoje é sexta-feira. Hoje a gente vai estar iniciando a nossa aula falando de um assunto muito riquíssimo mesmo, sobre o nosso folclore brasileiro. Pois é, comemoramos o folclore no dia 22 de agosto, no caso que é amanhã, sábado. Só que aí, como amanhã não tem aula, a gente vai comemorar hoje. E aí, o folclore brasileiro, o que é folclore brasileiro, tia Sueli? Folclore é sinônimo de cultura popular brasileira e representa a identidade social da comunidade através de suas criações, de culturas, que sejam coletivas, individuais. O folclore, ele representa lendas, danças, comidas típicas de cada região do Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa região. Por exemplo, na nossa região aqui, né, tem as danças, o forró, o samba de coco, tudo isso é folclore. Temos a cocada de coco na comida, temos a tapioca, temos falar sobre as brincadeiras, temos peão, temos muitas coisas. Então, cada cultura, ela é riquíssima, né? Riquíssima, riquíssima, riquíssima. E a gente vai falar hoje sobre o folclore. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre algumas lendas. Quem conhece aquele homem que tem uma perna só? Ele é negrinho, usa um cachimbo, né? E faz muita travessura. Como é o nome dele? Saci Pererê. Vamos conhecer a lenda do Saci Pererê. Vamos conhecer alguns personagens que fazem parte do nosso folclore brasileiro, que é extremamente rico, né? E muito diversificado. E aí, vamos iniciar com arte. Em arte, eu vou trabalhar com você alguns personagens do nosso folclore brasileiro na folhinha de arte. No dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. Vou mostrar para vocês alguns personagens do folclore, depois pinte com muito capricho. Tem o Saci, que eu já falei. Tem o Curupira, que ele tem as pernas para trás. Tem Yara, né? Que é a princesa do rio. Tem o Boto cor-de-rosa. Tem o lobisomem. Tem a Cuca. Tem o bicho-papão e tem o Boitatá. Esses são alguns personagens que eu separei para vocês conhecerem. E depois vocês vão pintar. Mas hoje vamos falar mesmo sobre o Saci. E aí, pausa para a atividade, porque são vários personagens do folclore para vocês pintarem. Depois que vocês pintar, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui do folclore brasileiro, tá certo? Pintem aí. Pintaram? Pronto, agora prestem atenção no vídeo que eu vou colocar para vocês, para falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro, tá certo? Numa linguagem bem divertida e bem legal. Pra combinar,
lhe dar uma explicação. Explique. É tudo aquilo que vem do povo e sai de dentro do coração. E tem a lenda da mãe d'água, e tem a história do Saci, do Curupira, Vitória Régia, da Caipora, Jurupari. Isso é só um pouquinho, porque o folclore é bem vasto, viu? Nossa, Mas você entende muito sobre folclore, não é, Quelônio? Um pouco. Mas essas histórias, como é que é? Que você que inventou, Quelônio? Ô, gente, eu não. Essas histórias do folclore vêm assim, de geração em geração, durante muito tempo, vice? É. Não, e dependendo do lugar, assim, onde a gente tá, tem uma história diferente? Exatamente, é. Cada lugar do Brasil tem uma história específica. Uma lenda, uma cantiga, um jogo, uma brincadeira, e assim vai. E me fala uma coisa. Ah. Vocês conseguiram pegar o Saci hoje? Claro! Claro. Claro que... Claro, tá claro que não. Tá claro que A gente não. tentou pegar, ele veio no redemoinho. A gente jogou em cima a peneira. Mas na hora de botar na garrafa, não sei, parece que escapuliu. Me diga uma coisinha. Por acaso, na hora que vocês jogaram a peneira em cima do Saci, vocês tiraram a carapuça dele? Que carapuça! Oxente, aquele chapeuzinho que ele tem na cabeça. Não, É ali que fica todo o poder do Saci. naquele chapeuzinho vermelho. Eu, é claro que deixei essa eu função deixei- pro Ludovico. Eu, como sou muito cavaleiro, eu deixei que a Doroteia tirasse a carapuça do Saci. Então, mas a Oxente. carapuça não serviu e não fui eu. Então, preciso dizer uma coisa a vocês. Vocês não capturaram o Saci. Ele escapou. E se ele escapou, ele pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Exatamente. Pode estar aí, ou ali, Ou aqui, ou em Pirapora. que seja, comendo amora. É, mas que eu vi. Eu acho que ele também, o pererê. Oxente. Pererê, 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 Saci pererê. Pererê, 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 Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Indo embora pra Pirapora com a dona Aurora, comendo amora com a bunda de fora aqui mesmo agora. Pererê, 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 Saci pererê. Pererê, 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 Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Indo embora pra Pirapora com a dona Aurora, comendo amora com a bunda de fora que é mesmo agora. Pererê, 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 Saci pererê. Pererê, 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 Saci pererê. É o piri pulando pelo quintal inteiro num pé só. No pé direito ou no pé esquerdo. Na verdade, eu não vi qual que era, mas você já me contou que tanto faz, não é? Tanto faz. Mas o que Elone falou. E tem uma outra coisinha. Ai, A peneira de vocês não era uma peneira de cruzeta. É uma Peneira O quê? não era de Tem- não com era certeza, de com certeza. cruz credo, não era Então, uma pra peneira... pegar o Saci, tem que ser uma peneira de cruzeta, que forma uma cruz. Uma peneira como se fosse uma cruz? É. Cruzadinha? Cruzadinha. Cruzeta, claro, entendi. Tá certo. Então Eu foi falei isso. pra Doroteia Não, que tinha que ser uma eu- peneira de cruz credo. Enfim, Cruzeta. Exatamente. Mas da próxima vez a gente já sabe, vai poder caçar o Saci, capturar e pegar e colocar dentro da garrafa. Ai, eu adoro essas histórias do folclore, tem uma mais linda que a outra. Uau! Sabe uma que eu gosto muito? Daquela que fica na beira da água, assim, penteando os cabelos, cantando, sabe? A da sereia. Essa, sabe assim? É. Como é que era aquela Doroteia? Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar.
sereia com aperto de mão. Ó sereia, cajueiro pequenino, sereia carregadinho de flor. Sereia, eu também sou pequenino, sereia carregadinho de amor. Ó sereia, eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão. Ó sereia. Ai, que lindo! Eu adoro essas histórias que falam assim de rios, de mares. Eu até me lembrei de uma bem curtinha que é tão linda. Qual É a lenda da Vitória Régia. Como é essa história? Também é folclore? É do folclore lá de cima do Brasil. É muito curtinha. Só dizem que tinha uma índia linda, maravilhosa, tudo de bom na vida, que era apaixonada pela lua. E aí ela ficava na beira do rio, olhando o reflexo da lua, achando que era a própria lua que tinha vindo visitá-la na terra. E toda noite a índiazinha ia pra lá e falava: oi, lua. E a lua não respondia. Ah, não? Não, não falava nada. E no dia seguinte ela chegava de novo na beira do rio, olhava pra lua e: oi, lua. E a lua não falava nada. Não respondia. Até que, depois de muitos e muitos dias, chegando na beira do rio e dizendo: oi, lua. A lua continuou não falando nada. Poxa. E num ato desesperado, então, a pequena sereia mergulhou no rio para tentar abraçar a lua. Era uma sereia ou era uma índia? Então, aí eu falei sereia. Falou. É, porque era uma índia. Eu acho que nessa hora ela tava achando que era uma sereia e podia respirar dentro da água. Foi por isso. Não podia! Não pode! Não Pode! E então, o pior aconteceu. O quê? A índiazinha Resfriou-se? resfriou-se, bateu as botas e foi pro céu morar com a lua. Dizem que ela virou uma estrela. Eu não sei se é verdade. A única coisa que eu sei é que aonde ela caiu lá no rio, nasceu uma flor. Uma flor. Uma flor linda. Rio? Dizem que essa flor linda tem um nome muito maravilhoso de Vitória. Vitória Régia. É. E dizem que essa flor, ela fica aberta em direção à lua, assim, olhando pro céu, meu amor. Ai, ai, é tão lindo. São tantas histórias, né? Uma mais linda que a outra. Ai, Kelônio, eu adoro folclore. Eu também. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão. Ó sereia, e você, ó Doroteia, sereia, renda fina na janela, sereia das rendas a mais linda, sereia das meninas a mais bela. Ó sereia. Ai, que delícia. Eu ando aqui da janela agora. Eu vou dar tchau pra vocês, mas a gente volta logo, viu? Até já. Assim. Sereia, larariraró, ó sereia. Legal, né? O vídeo que eu preparei para vocês. Que bom. Agora a gente vai para ensino religioso. E aí a gente vai aprender como foi que Deus criou a Terra. Como foi que Deus criou a Terra? Como é que surgiu o sol, as nuvens, as árvores, os animais? Essa primeira semana eu dividi essa aula em duas etapas, porque primeiro eu quero dizer para vocês que Deus não criou em um dia só. Deus criou em... Tem quantos dedinhos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Deus criou a terra, o mundo, em 7 dias. Hoje eu vou trabalhar os primeiros 4 dias e na próxima semana eu vou trabalhar os outros 3, para não ficar tão extenso para vocês. Então, para vocês entenderem bem direitinho a criação, de como Deus criou a terra. Então, na folhinha aqui, eu até numerei primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Então, no primeiro dia, na folhinha de vocês, no primeiro dia, Deus criou o dia e Deus criou a noite. Deus é muito inteligente, muito. Ele é onipotente, onipresente, ele é tudo de bom, né? Então, no primeiro dia, Deus criou o dia e a noite, no primeiro dia. E aí, no segundo dia, ele criou a água e o céu. Ele, no primeiro dia, ele já tinha criado o dia e a noite. No segundo dia, ele criou a água e o céu. No terceiro dia, ele criou toda a terra e toda a vegetação, que são as plantas, a parte das plantas, das flores. Então, primeiro dia, criou o dia e a noite. No segundo dia, ele criou a água e o céu. No terceiro dia, ele criou a terra e a vegetação. E no quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Olha como Deus trabalhou, né? Então, você vai pintar, né, com cores bem lindas, né, para representar cada dia que Deus criou uma coisa diferente. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e o quarto. Aprenderam direitinho? O primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. Segundo dia, ele criou a água e o céu. Terceiro dia, a terra e a vegetação. E o quarto dia, sol, a lua e as estrelas. Certo? Pintem com capricho. De hoje a 8, que é na próxima sexta-feira, eu vou terminar nossa aula da criação, né? Do que Deus criou, né? E vou explicar mais coisas para vocês sobre o que o nosso Deus, o que o Deus criou, né? Em 7 dias, o que ele criou. Então, caprichem na atividade. E aí, hoje, como estamos comemorando o nosso folclore brasileiro, nosso projeto de leitura, eu vou contar para vocês a lenda do Saci Pererê, certo? Então, depois que eu contar a lenda, você vai pegar a sua fichinha de leitura e vai preencher de acordo com a história, certo? E aí, quando preencher, manda foto pra tia, né? Mas agora, se liga no projeto de leitura que vai ser hoje a lenda do Saci Pererê. Olha aí. Segundo a lenda, o Saci, ele é um menino negrinho que fuma um cachimbo. Ele tem uma perna só e usa um gorro vermelho que lhe dá o poder de sumir e aparecer em outro lugar em instantes. E ele é muito lembrado por suas inúmeras travessuras. E é porque ele vive aprontando com os outros que todo o pessoal da floresta tem bronca do Saci. Certo dia, ele deu um nó no rabo do cavalo. E outro dia ainda, passou batom vermelho na bocona do jacaré, que ficou muito irritado, pois para tirar depois foi o maior sufoco. O Saci vive por aí se escondendo e pregando peças em todo mundo. Na mesma semana, o danado do Saci passou cola no galho da árvore e a coruja ficou grudada, coitada da coruja. Ele ainda enrolou a língua do tamanduá. Parece que o Saci já acorda com a ideia na cabeça de qual travessura ele vai aprontar no dia. Diz a lenda que quem quiser controlar as brincadeiras do Saci
que deixa todo mundo com raiva, precisa pegar seu gorro vermelho. Mas isso é muito difícil, pois ele vive por aí de um lado para o outro em rodemoinhos. Um belo dia, o Saci Pererê, ele recebeu uma carta o convidando para ser representante do folclore brasileiro, num evento muito chique. Ele ficou todo orgulhoso e no dia queria ficar todo elegante e quis colocar um sapato no pé, mas não teve jeito. Todo mundo coloca o sapato ficando em pé na outra perna, mas o Saci só tem uma perna. Não tendo outro jeito, ele foi pedir ajuda ao pessoal da floresta. Primeiro, ele pediu ajuda ao cavalo, que, é claro, deu a maior gargalhada e disse: "Você se lembra no dia que deu um nó no meu rabo? Você vive aprontando comigo, eu não vou te ajudar." Então o Saci foi pedir uma mãozinha para o jacaré. "Ha, ha, 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 ha", riu o bicho com seu bocão cheio de dentes. "Se depender de mim, você vai descalço mesmo." O Saci, meio triste, já estava desistindo de pedir ajuda, achando que todo mundo ia dar o troco nele. Quando andando pela floresta, ele encontrou a coruja e tentou uma última vez. "Ô, dona coruja, me ajuda a calçar este sapato, vai? É umzinho." A coruja pensou e respondeu: "Eu só ajudo se você prometer que não vai mais aprontar suas travessuras com ninguém." E o Saci, com um olhar travesso, já foi logo prometendo, mas com os dedos cruzados. A coruja, então desconfiada, falou: "Me dê seu gorro, para que eu tenha certeza que você vai se comportar agora." Ele, já ficando atrasado para sair, deu logo o gorro para a coruja, que então o ajudou. E de sapato e cheiroso, o Saci se mandou. Mas passado dias, o Saci já não era mais o mesmo. Estava quieto e triste, e a coruja, muito sábia, pensou: Saci Pererê é Saci Pererê, conhecido pelas travessuras. E então, para o bem do folclore brasileiro, o gorro a coruja devolveu. E o Saci tão alegre ficou que, pelo menos com a coruja, ele nunca mais aprontou. E esse é o Saci Pererê. Gostaram da lenda? Muito bem! E ainda, para complementar a ficha de leitura, no livro de datas comemorativas, na página 19, vou colocar aqui a página 19, façam essa atividade do folclore, tá certo? E aí, quando fizer, não se esqueça de mandar foto para tia Su. Estou aguardando, tá bom, meus amores? Beijos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Com a graça do Senhor. Tenham um final de semana maravilhoso. Tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser, meus amores. Tchau.